Matei o chefe, galera! Eita! Está começando mais um Matei o Chefe! Hoje com um convidado ilustre, convidado trash. Eu sou o Shinkoio, aqui comigo está Vivardi. Sim, senhor. E Manel, conhecido como... Sou eu, galera, o famoso Tremien do podcast. Eu dou minhas cacetadas lá nos filmes trash, mas também dou minhas cacetadas nos joguinhos também. Eu tô aqui aceitando o convite do ilustríssimo Shinkoio hoje para conversar um pouco aí sobre retro game, computadores antigos e coisas do gênero. Também conhecido como The Byte Creator, que é o seu canal dos MSX, das programação aí pra galera que quer aprender a fazer essa parada que o Machine Learning aí reverso, né? Que é a pessoa aprendendo Machine Learning. E o Brazilian Dude, que é o seu canal no Xvideos, né? Quem dera. Antes eu pudesse ter essa habilidade e ter uma peia do tamanho necessário para fazer Xvideo. Tem público pra tudo, viu? Mas eu gosto mesmo de programar computadores velhos e jogar videogames antigos, então hoje eu tô aqui para conversar sobre outras coisas. Então vamos para o episódio. Vamos. Então, senhor Tremien, Manero, como é a sua primeira vez aqui, a gente tem que fazer uma apresentação digna, né, da sua envergadura, né? Afinal, nós temos um grande criador de conteúdo, um grande colecionador e um malucão dos jogos aí. Manel, o seu top 3 videogame da vida, só pra gente sentir o seu teor. Top 3 videogames da vida eu acho que o pessoal vai ficar meio chateado com o meu top 3, porque eu gosto de coisas bem estranhas, né? Vamos fazer diferente com você. Top 3 consoles e top 3 jogos, hein? Beleza, top 3 consoles e top 3 jogos. Vou falar, para começar, o PlayStation 3, que pra mim, foi a melhor experiência de game. Inclusive, pra mim, foi a última vez que houve uma real mudança de paradigma de uma geração de videogame pra outra, né? Eu lembro do Killzone 3, quando eu joguei a primeira vez no PlayStation 3. É aquele momento que a gente sente realmente que mudou alguma coisa, assim, de uma geração pra outra, né? Foi tanto o salto quanto o online que revolucionou a porra toda, né? Exatamente, foi assim, acho que foi a última geração que a gente sentiu um salto de forma bem visível, né? No meu segundo lugar aqui eu vou colocar o meu adorado, maravilhoso, que eu vou falar muito hoje, o meu computadorzinho MSX, meu Hotbit 8000 da Sharp, que, foi, na época é um computador, mas também é um videogame. Eu acho que eu posso incluir ele aí nos consoles, porque a maioria da galera que usava MSX usava mesmo pra jogar, que era o maneiro, né? E em primeiríssimo lugar, o videogame que eu considero que foi o meu primeiro videogame de todos os tempos, que é o Odyssey, o videogame da Philips. Ô, louco! E o Odyssey da Philips, na verdade, é o Odyssey 2, né? A maioria dos gringos vai conhecer como Odyssey 2, né? Mas aqui no Brasil, como não teve um, eles lançaram o 2 como se fosse um, né? A gente adora uma confusão, né? E foi o primeiro videogame, e foi aquele videogame que... Cartuchinho com alça. Cartuchinho com alça, exatamente, alcinha de cartucho. E foi o videogame que me introduziu aí nesse mundo maravilhoso. Foi o primeiro videogame que eu... Não digo que me introduziu, né? Porque eu já tinha jogado outras coisas antes, né? Por exemplo, o meu primeiro videogame que eu tive mesmo foi aquele Game Watch de 2 telas, né? O Game Watch de 2 telas do Donald e do Mickey, cara, né? já tinha o Nintendo DS antes de todo mundo. Porra, eu sou um cara privilegiado, né, cara? Nasci numa família privilegiada, a gente tinha coisa cara, né? Cara abastado. E, cara, pena que eu não guardei essa parada, porque hoje em dia tá mais caro ainda. Vocês já viram o preço desses negócios hoje em dia? Como é que tá? Nossa, Game Watch eu nunca fui atrás. Isso aí, mas o primeiro videogame que eu tive mesmo, e que, eu considero, assim, o mais nostálgico de todos pra mim é o Odyssey da Philips, né? Então, jogar coisas, Senhor das Trevas, jogar Come, né? Pra mim, volta e meia eu ligo o meu aqui e brinco disso ainda, porque... Tudo traduzidinho. Tudo traduzidinho em português. O controlinho que era com o dedo, né? Controle horroroso, porém, ainda assim, naquela época era o que a gente tinha, então vai disso. Ele era o Atari, só que não era aquele Kid Bengala que é o Atari, era menorzinho. Isso aí. Você não segurava com a mão inteira. Agora, top 3 games, é isso? Top 3 games, mano. Vamos lá, número 3, né? Number 3. Number 3, eu vou colocar o God of War, o de... Não é 2008 o God of War? O novo? 18. 2018, isso. 2018. Já jogou o novo? Já, tô jogando o novo também, mas... O novo me parece assim meio mais do mesmo, manja, quando a gente bota. É o DLC. Então eu ainda gosto mais do remake do 2018, lá o reboot, né? Não é nem remake, reboot, né? Isso. Eu acho muito foda. Não é nem reboot, é sequência mesmo, né? Seria o 4, né? Mas... Seria o 4.
Mas assim, eu meio que considero reboot, né? Não tanto na história, mas na forma de jogar, né? Porque eles tiraram o hack slash maluco lá, tipo, sei lá, Devil May Cry, e meteram uma nova forma, né? Pra colocar elementos de RPG e tal. Dá pra ver assim também. Não dá pra dizer que é uma sequência direta, não tanto por causa... A história eu sei que é, mas o gameplay eu acho bem diferente, assim. Segundo lugar, eu vou botar o Nightmare da Konami. Porra, muito foda no MSX. Eu gosto muito de jogo de estilo arcade, né? Especial shooters, né? Pra mim um dos melhores shooters já feitos até hoje. O Nightmare é navinha, né? Não é bem navinha. É estilo navinha, mas não é navinha. Você é o Popolon, que é um personagem mitológico que tá tentando resgatar a sua esposa, que foi sequestrada, assim, nada clichê, né? Mas o importante do Nightmare não é a história, é a jogabilidade. Né? Um jogo que eu tô há 35 anos tentando terminar e nunca consegui, né? É a história padrão da época, né? Resgatar uma menininha. Isso aí, exatamente. É salvar, né? Por isso que a gente falava que terminou o jogo, salvou o jogo, né? Porque aí você salvava a princesa. E nesse jogo, inclusive, você mata vários chefes, olha aí, hein? Eita, nós. Ah, lembrei qual que é. Tô vendo aqui que tem um... Você é um chifrudo, Isso. viquinzinho. É tipo um Zelda, só que você vai andando e matando. Bem lembrado. Dificuldade obscenamente brutal, como mano nos jogos da década de 80, né? Que você tinha que ficar com aquele jogo por anos, né? Exatamente. E, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o Civilization 2 no PC. Ô, louco. Que é o jogo assim, que você consegue virar à noite jogando e inicialmente não perceber que o tempo passou. Você começa a jogar, sei lá, 10 horas da manhã e quando você olha é 6 horas da manhã do dia seguinte, porque o jogo te prende de uma forma que você não consegue escapar. Né? Então, isso pra mim são os meus 3 jogos preferidos de todos os tempos. O Bruno te chamou pro pau aí no podcast pra jogar um Civilization aí, fazer uma live. Porra! Você chegou a ouvir aí. A gente fazia LAN party na casa do Pino na época de Civilization, cada um levava um computador pra lá. A gente customizava nossas civilizações, a gente conseguiu hackear lá os arquivinhos de texto. A gente podia escrever a civilização do jeito que a gente queria, né? E a gente hackeou as civilizações e jogava várias vezes lá, né? Caraca. E o Bruno fala isso de bobeira, porque ele sabe que tudo que ele sabe de Civilization, ele aprendeu apanhando pra mim, né? Olha lá, hein? Depois você ouviu lá que ele te desafiou, ele falou que você é um merda, hein? Ele te põe pra mamar na civilização. É ruim. Mas é apanhando que você aprende, porra. Ele descobriu o poder da bomba atômica comigo, rapaz. Porra. Ah, entendi. Porra, Civilization o cara desenterrou, hein? Number 1 da vida é foda, hein? Né? E os novos? Você já jogou o 5? Cara, eu tenho uma parada nesses novos Civilizations, assim, em especial a partir do 4. O 3 eu ainda joguei. O 4 e o 5... Eu tenho eles na Steam, eu comprei um Humble Bundle desses da vida aí, que você comprava o Humble Bundle, vinha todos os Civilizations do mundo num pacote só, né? Eu peguei um Humble Bundle desse e fui olhar, só que eu não gosto muito das interfaces dos novos jogos, assim, eu acho elas meio... Porque não é pra teclado, né? É muito cheio de guerre-guerre, muito cheio de frescura, não é lá muito intuitivo, então... Os Civilizations que eu curto mesmo são os raizão mesmo. Entendi. Aquele 2, que é aquela interface feia de Windows lá da época, da década de 90. Que o foco mesmo é o jogo, entendeu? E Civilization é uma parada mental, né? Muito estratégico e muito mental, né? Não tem essa porra de gráficozinho bonitinho. Até quebra um pouco. Eu te perguntei porque eu já percebi que todo mundo que é o rato de Civilization é o 2, né? É. O resto foda-se. Não, o Civilization 2 é um marco do videogame. Não é à toa que eu botei ele em primeiro lugar, cara. Quando você aprende a jogar o jogo, você passa aquela curva de aprendizado do jogo, cara, você se sente uma mistura de Gengis Khan com sei lá quem, e você se acha o cara. Você realmente vira um deus, né? E qual que era o seu setup quando você começou a jogar o Civilization? Na época, pô, eu tinha um 486 DX66, poderosíssimo 486 DX66. Que era o top da época, né? Depois eu só troquei o processador e botei um DX4 Porra, não sei se era DX2 100 ou DX4 100. Era o Windows 3.11 ainda. Windows 3.11, pô. O Civilization ele roda até hoje, né? Se você tem um modzinho aí na internet, você consegue hackear ele pra ele rodar nos Windows modernos, né? Mas na época mesmo era isso aí, era 486 no Windows 3.11. O meu não rodava porque o meu era um 386 SX. Eram quantos disquetes, né? Pois é, era tipo 5 disquetes argeados. Nossa senhora. O primeiro Civilization, quer dizer, o Civilization 1 era disquete, né? O Civilization 2, ele já era na era do multimídia, né? Que era a palavrinha da moda, computador multimídia e tal. Que tinha multimídia? Aquele microfoninho compridinho. Isso.
microfoninho compridinho, com drive de CD-ROM, que era o que havia na época, né? E já tinha videozinho, né? Então, porra, tu montava, construía a tua pirâmide lá, aí vinha o videozinho bonitinho da pirâmide sendo construído, cacete, aquilo pra gente... Se você fosse foda, você tinha um SCSI, né? Que era a conexão mais rápida, mais foda. Cara, SCSI era só pra empresa e gente muito rica. Acho que vocês devem saber, né? Naquela época lá, meados de anos 90, anos 80, a pirataria imperava, né? Sim. E, assim, que eu me lembre, eu tive um dos primeiros gravadores de CD. Eu tive não, né? Na verdade, o de Miranda, né, assim, e o Cazu se juntaram lá, seus milhares de reais lá, e compraram um gravador de CD, cara. Na época, um CD virgem custava, sei lá, tipo, 30, 40 reais pra você comprar um CD virgem, né? E a gente iniciou uma startup de gravação de HD das pessoas, né? Então o HD do cara inteirinho cabia num CD, né? E a gente ia na casa das pessoas com um gravador de CD, né? E gravava Fazer o backup dos pornô das pessoas. Fazia o backup dos pornozão, dos jogos, dos arquivos que as pessoas tinham lá nos computadores, né? E dava um CD pro cara. Ainda você tinha que avisar, ó, pasta oculta não vai, viu? Vai ter que mostrar a pasta oculta, amigão. A gente vai ter que conhecer os seus segredos, amigão. Vai ter que ver essas fotos que você demorou 2 noites inteiras pra baixar aí na conexão. As fotos escaneadas da revista Hustler, né? Eu perguntei qual era o seu setup, porque esse episódio vai ser meio que o papo dos malucos dos computers. Certo. Né? Esse que é o nosso objetivo aqui hoje, né? O 486, ele já é, assim, talvez a segunda leva de computadores que a gente teve aqui, que os réis mortais conseguiram ter no Brasil, né? Sim. Antes disso era o próprio MSX aí que você falou, né? Que não era comum, né? Eu lembro que o meu primário foi numa escola particular, e aí foi a primeira escola particular que tinha a porra da aula de informática. Que pra Frentex. Aí tinha aquele computador que era o MSX, que parecia um videocassete com os 2 cartuchinhos da frente. Não lembro qual era o modelo, você deve saber. É o popular Expert da Gradiente, que era o computador que todo mundo queria, né? Que era o mais bonito e tal. Era Expert da Gradiente, isso aí. E aí, só que era só coisa, não jogava lá, né? Era coisa educativa. A gente começou a jogar quando meteram o 3.11, a gente levava um disquete com Doom e ficava jogando escondido. Um disquete com Doom não, né, velho? Doom eram 7 disquetes argeados. Não, Depende, tinha a versão shareware, porra. Eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Eu nasci em 1975. Então eu tive a oportunidade de pegar esse nascimento da computação pessoal, né? O primeiro computador que eu usei, na verdade, foi um TRS-80 da Dismac, que o pessoal chama de Color Computer, né? Pra mim, que sou um pouco mais velho, né? Tiveram vários pulos de tecnologia falando de computador velho, né? E o MSX, por incrível que pareça, foi um padrão que só pegou aqui no Brasil, no Japão e em alguns países da Europa, né? Então tinha muita coisa na Espanha, muita coisa, sei lá, na Inglaterra, alguma coisinha na Inglaterra, na verdade, né? E não pegou nos Estados Unidos. Nessa época, o pessoal dos Estados Unidos usava Commodore 64, né? Que era o padrão que pegou mais. Sim. E aí a gente foi evoluindo, né? Agora, gaming em PC mesmo, personal computer da IBM, né? Os clones da IBM que a gente chamava, começou mesmo no 286, né? Eu tive em casa, nessa mesma época, eu acho que era TX, que era a tela só verde. XT. Eu não lembro de porra nenhuma. Eu era muito criança, não parei pra pesquisar, então eu tive essa porra desse XT. Não, mas a tela era a tela que você comprava. Eu só lembro que pegava só verde o bagulho. E era DOS só. Qual era o lance do XT? O XT era um computador na época que não era pra você ter em casa, né? Era mais usado para comercialmente, né? Então era empresa, o cara que tinha pequenos negócios, não era uma máquina feita para jogar. Então, em geral, jogar no XT era muito merda, porque o padrão de vídeo deles era uma plaquinha chamada Hércules, que era uma bosta para gráfico. E o som dele era uma PC speaker muito bunda, que ficava dentro do computador e que ninguém gostava de jogar no XT, na realidade. Sim, né? Eu não tinha jogo. Então, nessas épocas, não, até tinha, mas era tudo muito ruim, muito incipiente ainda, né? E nessa mesma época, rodava ao mesmo tempo o MSX, que era um padrão muito melhor para jogos, né? Porque tinha tela colorida, tinha um padrão de gráfico legal, ele usava um chip de vídeo chamado TMS 9918 ou 9928, que já tinha uns gráficos bem legais, bem avançados, assim, bem bacanas. E era muito melhor que o XT. Eu vou te falar o que eu sei do MSX, qualquer coisa você me corrige. O MSX, ele foi uma tentativa da Microsoft fazer um computador popular no Japão. E aí ele se alastrou pelo mundo, isso aí que você falou, só não pegou nos Estados Unidos. E aí teve um japonês doido lá, que eu esqueci o nome dele. Ele converteu a linguagem lá pra ficar mais fácil pra todo mundo. E aí ele
teve o MSX1, que aí evoluiu um pouco tempo por causa de memória, que a coisa mais cara daquela época era a memória, né? Exatamente. E aí depois foi pro MSX2, que deu um salto gráfico bem grande, principalmente de gráfico, porque o MSX ele era visto como uma coisa entre o Atari e o Master System, o Nintendinho, é isso? Ele era um Master System piorado, né? Inclusive, até hoje em dia, dá até pra converter os jogos do Master System, né? Pra rodar no MSX, que é a parada que o pessoal tem feito hoje em dia e é uma parada bem bacana, assim. Sim. Mas o MSX, na verdade, ele foi uma joint venture, né? Foi uma joint venture da ASCII do Japão, que era uma empresa japonesa, e o nosso queridíssimo Bill Gates estava querendo espalhar uma coisinha que ele tinha inventado há pouco tempo, chamado BASIC, que era uma linguagem de programação de uso geral para computadores na época, né? Uhum. E a ideia dele era divulgar o BASIC para que o BASIC fosse usado pelo maior número de máquinas possíveis. E aí ele conversou com o Nishi, né, que é o detentor até hoje dos direitos do MSX. Inclusive ele tá até numa loucura foda de lançar o MSX3, né? Ele tá querendo fazer o MSX para ser uma espécie de computador para IoT. Muito em breve o Nishi deve estar lançando aí uns computadores assim, tipo Arduino. Computador o quê? Manja microcontrolador, assim, tipo Arduino, Raspberry Pi, essas paradas? Sim. Ele quer lançar o MSX3 agora para ser um competidor dessa galera, né? Pra rodar Basic, Linux, essas paradas. Internet das coisas. Pra você fazer IoT é a internet das coisas, né? Então o que é a internet das coisas? Você botar a internet rodando na sua geladeira, rodando, sei lá, na sua máquina de lavar, essas coisas, né? E normalmente você precisa de um microcontrolador para isso. Você bota lá um Arduino, bota um Raspberry Pi. E o Nishi está querendo criar um novo MSX para entrar nesse mercado, né? E o que quer dizer MSX? Ninguém sabe, na verdade. MSX, existem dois chutes, assim, que o pessoal acha que é MSX. Que é Microsoft Software Exchangeable, né? Por que acontece? Porque antes do MSX, as máquinas, cada uma tinha o seu software específico. Então, se você tivesse um Apple, o seu software só ia rodar no Apple. Sim. Se você tivesse um Color Computer, um ZX Spectrum, o seu software só ia rodar nessas máquinas específicas. O MSX seria um padrão aberto de computador, que qualquer fabricante poderia usar esse padrão para ter compatibilidade de software entre os computadores. Por isso que o MSX é fabricado com uma caralhada de gente. A Philips fez MSX, a Panasonic fez, a Sony fez, todo mundo fazia o seu MSX seguindo esse padrão MSX, que garantiria que um software escrito para MSX rodaria em qualquer máquina dessas, entendeu? Sim. E aí que entrava a Microsoft no bagulho. É mais ou menos como o Android é hoje para os celulares. Né? Exatamente, só que para computadores e guardado, obviamente, a devida proporção lá dos computadores da década de 80, né? E o que dá vida pro MSX até hoje é a galera do retro game, né? Sem dúvida, pô. Muita gente não sabe, mas alguns dos jogos aí mais conhecidos, inclusive aí os jogos do nosso queridíssimo autor do Metal Gear Solid lá, como é que é o nome dele mesmo? O Hideo Kojima? Kojima, né? O Kojima, ele começou no MSX. É. O Metal Gear, famosíssimo Metal Gear aí, ele começou no MSX. O primeiro Metal Gear é um jogo de MSX, né? Sim. O primeiro jogo do Kojima é um jogo de pinguim. Acho que é Pinguim Adventure, que é um runner, igual esses que a gente tem de celular hoje, de sair correndo e desviar das coisas. E é a Kojiminha ali, como é de carreira, fazendo o joguinho do pinguim maluco. E eu vou te falar que o joguinho do Pinguim Maluco é bom pra caralho, tá? Existem duas versões dele, tá? O bom é o Pinguim Adventure, porque tem outro que é antes desse. O antes desse é esse que você tá falando, é só um runnerzinho do pinguinzinho que você pula os buraquinhos. O outro, que é o Pinguim Adventure, que já é mais evoluído, porra, é um verdadeiro adventure, cara. Porque você entra nos buracos, compra equipamento, tem um monte de segredo, um monte de easter egg, fase especial. É um jogo muito melhor do que a maioria das pessoas pensam, tá? É um jogo... Sim. Se você pegar hoje, pra jogar hoje, porra, é um jogo que vai te divertir pra caralho mesmo. E é um jogo excelente, É sofisticado, muito bom. Né? É muito mais sofisticado que a maioria das pessoas. Imagina, até porque muita gente confunde um com o outro, né? Pega o jogo errado achando que é o jogo bom. É a Antarctic Adventure, lembrei. O cara pega o Antarctic Adventure achando que é o Pinguim Adventure, joga, acha o jogo um bobinho, e não joga o real, que é o Pinguim Adventure, que é bom pra cacete. É jogável até hoje. Exatamente. E é o primeiro jogo do Kojima. Tem easter egg pra caralho. Esse pinguim, ele virou um símbolo da Konami. Sempre que você vê um pinguim gordo num jogo da Konami, é uma homenagem a esse jogo. Tem no Paródios, né? Tem um monte de cantinho onde eles enfiam. O nome desse pinguinzinho aí é Pentaro. Olha. É o mascote do MSX, né? E a Konami, ela se tornou a puta desenvolvedora que ela já foi, porque ela começou no MSX, aprendeu no MSX. Os caras, os desenvolvedores lá da Konami eram verdadeiros mágicos, assim, eles faziam coisas... Porque o padrão MSX era um padrão muito simples, muito simples. O processador Z80 era um processador fraco,
a quantidade de memória era pequena. Um exemplo que a gente tem desse porte, que é o que faz ele ser abaixo do Nintendinho e do Master System, é que você pega alguns portes tipo Contra, né? Que tem um Contra do MSX. As telas, elas não têm scroll, né? Elas são telas únicas, né? É uma característica entre as versões do MSX. Qualquer coisa você me corrige. Tipo, o do MSX1 é tudo tela estática, não tem scroll nos jogos. Aí do 2 começa a ter o scroll vertical. E aí depois tem o 2 Plus, que aí os jogos têm o scroll tanto vertical quanto horizontal, que a memória aumentou e aí possibilitou os jogos ter isso, né? Você tá na linha certa, mas assim, a Konami, ela conseguia fazer scroll, não scroll fino, né? Aquele scroll meio shop, né? Que é de 8 em 8 pixels, né? E eles conseguiam fazer isso em MSX1 também, tá? Mas o que você tá falando é a diferença dos processadores de vídeo, tá? Porque, tipo assim, como o MSX era um padrão vivo, ele foi evoluindo durante o tempo. Então, tiveram o MSX 1, 2, 2 Plus e Turbo R, que foi o último. O Turbo R já usava um processador melhor, que era o processador chamado R800. E os processadores de vídeo foram evoluindo. Então, começou no TMS 991828, dependendo da máquina. Mas o último MSX é um que não tem quase jogo pra ele, né? Ele é tipo o Jaguar dos MSX, né? É esse Turbo R, assim, que ele é caríssimo hoje. Ele é bem raro, tá? Exatamente por ele ter saído muito no final da época do desenvolvimento lá. A única empresa que produziu MSX Turbo R foi a Panasonic, porque já era considerado um padrão meio morto, né? Uhum. E eles produziram poucos MSX Turbo R. E o MSX Turbo R, ele tinha um negócio chamado MSX Engine dentro dele, que era um processador que simulava todos os outros processadores anteriores do MSX dentro dessa MSX Engine e tinha o R800. Então ele era completamente compatível com os MSX 1, 2 e 2 Plus e também rodava as paradas do R800. Mas como as paradas do R800 era muito final de carreira do MSX, digamos assim, já era o apagar das luzes da parada, quase ninguém desenvolveu software pra parada, né? Nesse momento é legal a gente pensar que, né, o Nintendinho já tava comendo solto no Japão, que já tinha um salto gráfico bem melhor, né? E a SEGA tava capengando com o Master System, né? Tava pegando, mas não tava dominando tanto, né? O Nintendinho foi um negócio, né, cara? O Nintendinho acabou com todo mundo, né, cara? Porque realmente era outro patamar, né? E aí a Konami saiu do MSX e foi pra quem tava dando dinheiro, que era o NES, né? Era o Nintendinho. Na época, o Famicom, né? A Konami na MSX acho que a gente pode comparar com a Activision no Atari, né? Exatamente. Você vai pegar os jogos do Atari lá, o Pitfall, né? O River Raid, o caralho, são assim, como é que o cara fez isso aqui, né? É a Naughty Dog no PlayStation 4. Tá? PlayStation 2. 3, né? A primeira coisa que a gente fala pra quem tá começando com a MSX, né? Em especial a galera aí de emulador, que bota o emuladorzinho de MSX lá no computadorzinho dele, é começar pela Konami, né? Porque os caras eram mágicos, cara. O que os malucos faziam com o hardware caído do MSX, cara, era coisa de mágico, cara. Os caras eram muito bons mesmo. Uma pena que a Konami tenha se tornado o que se tornou hoje, porque naquela época, cara, eles eram os melhores, disparados mesmo. Ninguém fazia o que eles faziam. Na verdade, a gente já discutiu isso aqui no top Super Nintendo, né? Que ali sim eu acho que foi o auge da Konami, né? Você vai fazer um top Super Nintendo, mais da metade é tudo Konami. Tartaruga Ninja, o Rocket Adventure, os Contra. É foda, né? O Castlevania. Em todos os gêneros, né? Ação, aventura, esporte. Tipo, o futebol deles era o melhor, né? O Superstar Soccer, assim. Eles estavam liderando em todos os gêneros, cara. Aí veio a Yakuza e fodeu tudo. Uma curiosidade divertida, né? É que o pessoal que fazia MSX na Panasonic na época, né? Foi jogado para outro projeto que deu muito certo, né? Um tal de 3DO, já ouviram falar no 3DO? Foi bom enquanto durou. O pessoal do MSX fica puto, né? Que era muito melhor ter feito o MSX4 que essa bosta desse 3DO, né? Mas vamos lá, né? E foi mais ou menos a mesma ideia também, né? Porque tinham várias empresas que faziam o 3DO, né? Eu tinha o da Panasonic, tinha da Samsung, tinha da Hitachi, tinha várias marcas, né? Isso aí. E nessa rabeira aí de computador, a gente tá focando no MSX porque foi o mais popular aí, é o que o Manel domina, mas eu lembro que tinha o TurboGrafx, não chegou direito aqui, mas era um concorrente aí que tava começando nessa transição, né? Tinha também o Amiga, o Amiga ele tava meio pau a pau uma época, aí teve o Amiga CD, que era o concorrente do 3DO, né? Que era essa putaria de todo mundo querer virar CD, né? O Amiga eu posso falar bem também, porque foi a minha evolução. Eu nunca tive MSX2 e 2 Plus na época. Eu tenho agora, porque eu sou colecionador. Eu arrumei aqui os meus, aqui minha bancadinha aqui cheia de MSX. Mas na época, quando eu saí do MSX, eu fui pro Amiga, que era a evolução natural. Amiga aí a gente tá falando de 1994, 95 talvez.
foi quando começou a chegar a Amiga no Brasil em porta-bandeado, né? Que era em porta-banda, né? Uhum. Cara, e o Amiga era um troço absurdo em matéria de gráfico, de som. E na época, o PC tava começando a ter aquelas placas um pouquinho melhores, que era a placa CGA, placa EGA, que eram as placas de vídeo, que foram os padrões antes do padrão VGA, que foi o primeiro padrão, assim, que realmente o PC começou a brigar na área de game. Foi quando começaram a entrar as Sound Blasters, né? Que aí a gente já tá falando de som OPL, né? Que começou a popularizar o jogo de DOS, né? E os jogos de DOS mais parrudos, e os jogos também de Windows, também, Windows 3.11, Windows 95, né? Foi aí que o PC começou a ficar competitivo, falando de jogos, né? Não falando de computação corporativa, né? Digamos assim. E o Amiga, ele tá naquela rabeira antes do Mega Drive e do Super Nintendo, correto? O Amiga ele é um pouco depois do MSX aí, 90 e pouco. Eu acho que já tinha Amiga em 92, 93. Ele tá entre isso, né? Só que aqui no Brasil era muito caro mesmo. Era coisa tipo de uns $900 na época. Horror. E eu tô falando do Amiga 500, tá? Olha, você chorando pra ter um Play 5 aí, ó. Isso aí, cara. Quem acha que videogame é caro hoje é porque não sabia quanto custava um videogame. O videogame, quando ele começou, ele não era um presente pra uma criança. Ele era um presente pra família inteira. A família inteira jogava, né? Meu pai, na época, gostava muito, muito de videogame. Gostava de fliperama, gostava de videogame. E eu meio que fui na onda dele. Cara, e quando a gente botava um videogame, começar que você não tinha 3 televisões em casa. Você tinha uma televisão. E um videogame custava coisa tipo 3 mil, 4 mil reais. A preços de hoje, assim, digamos assim. Sim. E os cartuchos eram muito caros. Então você comprava um cartucho e ficava 6 meses com o cartucho jogando aquele cartucho. E o computador já tinha o disquetinho, pirataria. Esse era o macete do computador. Esse era o macete do MSX e do Amiga. O MSX e o Amiga, antes até do disquete, da fita cassete, né? Lá em 1984, 85, disquete era caro. Disquete era caro, filho. Então, o que você fazia? Você pegava aquela fitinha cassete aquela fitinha cassete de ouvir musiquinha, levava pra casa do coleguinha e gravava no datacord do coleguinha, o joguinho do coleguinha e levava pra casa. E aí você não precisava gastar, sei lá, R$200 num cartucho. Nossa. Hoje em dia eu tava pesquisando, tem uns malucos. Hoje em dia tem a verdade pra tudo. Tem a verdade pra MSX e tal, né? Mas aí tem uns doidos que distribuem MP3 dos jogos pra você pôr no decorder e gravar uma fita cassete do jogo que você quer jogar e pôr no seu MSX. Então, deu a volta, então, né? Esse maluco que você tá falando aí, Chico, esse maluco sou eu, tá? Porque qual é a parada do negócio? Eu tenho datacorder ligado aqui em casa. De vez em quando você eu tem boto. o MP3 de todos os seus jogos? O MP3 já é uma evolução. Porque muita gente não sabe, mas o impedimento que você tinha para fazer a carga de um jogo lento num computador antigo não era a porta de leitura do computador. A porta de leitura do computador chega até 19.800 baldes. Então, quando você tá falando de MP3 e essas paradas aí que o nego toca no MP3 Player pra ler no MSX, você lê muito mais rápido que um cassete normal. Porque o MP3 ele consegue chegar nesses altos baldes e você consegue ler em, sei lá, 5 segundos um jogo, 10 segundos. Agora, no cassete de verdade, tu era limitado pela velocidade da fita, filho. Então, pra tu carregar um jogo no MSX usando um datacorder, dependendo do jogo, podia levar até 5 minutos pra tu carregar um jogo, amigão. Aí qual era o lance? Tu botava o jogo lá na fitinha cassete pra ler, ia, tomava um café, tocava a punheta, e quando você voltava, o jogo tava carregado. Entendi. Aí você jogava, sacou? Aí você não trocava de jogo, como você troca hoje em dia. Porque tu sabia que se tu trocasse de jogo, era mais 5 minutos pra ler o próximo, amigão. Era a raiz a parada. Mas pelo menos era mais barato que você. Não, e a vantagem era essa, porque Tem que comprar a porra do... Tu ia comprar um cartucho, tu ia gastar, preços de hoje, 200, 300 reais num cartucho. Sem exagero nenhum. Sim. Um dos dias mais revolucionários da minha vida, ainda na época lá do Odyssey, né, lá em 94, meu pai, ele gostava muito de comprar e vender carro, né? Ele comprava carro antigo, né? Reformava e depois vendia o carro. E ficava uns dias zoando com o carro e depois vendia, né? Então tinha um jornal na época chamado Jornal Balcão. E o meu pai ficava lendo essa porra desse balcão procurando carro velho fudido pra ele poder comprar e restaurar. E um belo dia ele achou uma mão-ambeira lá vendendo 7 cartuchos de Odyssey. Aí ele foi lá, comprou os 7 cartuchos de Odyssey e trouxe pra casa os 7 cartuchos de Odyssey. Falou que foi o melhor dia da minha vida, porque eu tinha 7 jogos pra jogar, cara. Porra, isso era coisa impensável em vocês aí, garoto juvenil, que toma leite com pera e acha que não tem jogo pra jogar tendo o Game Pass instalado aí no seu Xbox. Você não sabe o que era ter 7 jogos em 1984, meu filho. Eu era o rei da rua, meu irmão.
Meu irmão, o negócio aí deu a volta, né? Esse episódio hoje é praticamente um documentário de um tempo muito obtuso da vida Mas era muito bom, cara. da gente aí, principalmente do Manel, que viveu com intensidade essa época do computador, né? Que a gente já fez um episódio aqui de arquivo confidencial gamer da gente e tal, mas eu quis trazer o Manel justamente porque ele teve essa vivência diferente aí, né? E ele perdura até hoje aí nesse punhetodrome dos videogames dele. Eu já tô na Punhetodrome 3.0 agora, que a Punhetodrome 3.0 ela tem exatamente 14 videogames Ligados. Inclusive todos os videogames da Nintendo, assim, é só trocar na Switchbox pra jogar. Eu acho uma parada muito maneira. Caralho. E, cara, era uma época muito diferente, cara. Vocês não têm noção de como era diferente. Eu, por exemplo, naquela época, quando começou a popularizar o disquete, né? Que aí o mundo virou uma maravilha completa. Que não era o de 3/4, né? Não, começou com 5 por 1/4 e depois evoluiu por 3 1/2, né? O 5 por 1/4 é aquele maiorzinho, né? Que parece um envelope, né? Que ele é mais vagabundinho, né? Que você tem que travar a gaveta, senão ele pula na sua cara. Exatamente. E o 3 1/2 que já é uma coisa um pouco bem melhor, né? Inclusive hoje em dia, se você tá querendo começar nessa época aí brincar com retrocomputação, né? E quer usar o disquete pra ver como é que era, eu recomendo o de 3 1/2, que é muito mais fácil de trabalhar. Os disquetes 3 1/2 que são vendidos hoje em dia, que são os de 1.44, eles podem ser formatados com 720K, então você pode usar os disquetes modernos. Você não precisa ficar procurando disquete de 5 por 1/4 dupla face, dupla densidade, que é difícil de achar, às vezes até caro de achar, né? E estraga fácil, né? Tinha as software houses aqui no Rio de Janeiro, né? Tinham duas que eram muito conhecidas, era a Nemesis e a RioSoft, que eram as duas que eu ia, né? E olha só como é que a parada era ainda o nascimento, né, do jogo e da pirataria, de certa forma, né? Os caras trocavam 2 por 1. O que era 2 por 1? Se você tivesse 2 jogos que a software house não tivesse, tu ia na software house, que era uma empresa, com escritório, com computador, você podia comprar os periféricos lá, e levava 2 jogos que eles não tinham, eles gravavam esses 2 jogos pra eles e deixavam você gravar um jogo do catálogo deles, né? E essa era a grande vontade de ser amigo do Nelsinho, né? O Nelsinho aí, que volta e meia aparece também no podcast, né? Uma vez por ano ele ia à Europa, né? E como eu te falei, o MSX ele era muito popular lá na Espanha, Portugal, Europa, de uma forma geral, né? Então o que a gente fazia? O que o Nelsinho fazia, né? Ia lá, ficava lá a semana dele lá na Europa, porque a família dele é de Portugal, gravava uma porrada de jogo lá que não tinha chegado no Brasil ainda e trazia os disquetes pra cá pro Brasil. E aí a gente ia nessas software houses e fazia a troca. A gente dava 2 jogos merda lá, daqueles portes de TK-95, que vinha lá da Inglaterra, vinha da Espanha, muito jogo espanhol, né, naquela época. Dava na software house 2 jogos que os caras não tinham e copiava um jogo pra gente. Então a pirataria não era mal visto como é hoje em dia, entendeu? Era a forma que a gente tinha. Não era nem chamado de pirataria, era o que tinha, exatamente. Né? Não tinha representação oficial, né? Era o jeito que dava pra conseguir jogar as coisas. Era o jeito que dava pra ter os jogos, Vivardi, exatamente isso. Era outra realidade. E era maneiro, porque... E não tinha nem quem reclamar da pirataria, porque não tinha representante. Naquela época a gente viveu uma coisa chamada reserva de mercado, né? E a reserva de mercado não deixava trazer nada pro Brasil. A gente não podia importar coisas nem se quisesse. Importar coisas de fora, trazer pro Brasil, era crime. Por isso que a gente teve tanto Atari pirata no Brasil, né? Os Dactar, o caralho, né? Exatamente. Que era a ditadura que fechava todas as portas de comércio. E Nintendinho. E o Nintendinho também, em seguida. Então é isso, ou as pessoas praticavam o crime ou não tinham as coisas. Era simples assim. Se você quisesse ter, você tinha que ir pro crime. Não tinha outro jeito. E tudo que a gente tinha de tecnologia, na verdade, era quebra de patente. Criminosos. O Manel falando isso com esse sotaque aí, eu tô me sentindo no Tropa de Elite. Amigão. Isso aí, cada cachorro que lambesse a sua caceta naquela época, filho. Assim tem que ir pro crime. Cara, e esses clones de Atari que tinham no Brasil, o Atari de verdade só veio chegar pela Gradiente numa marca de fantasia que eles tinham chamada Polivox, né? E eles criavam essas marcas de fantasia justamente para não colocar a empresa grande misturada com pirataria, né? O Atari mesmo, o Atari de verdade, só veio chegar, sei lá, 4 ou 5 anos depois que o Atari já era muito popular no Brasil. O que o cara fazia? O cara pegava ia lá um muambeiro, trazia um Atari dos Estados Unidos, fazia uma engenharia reversa no que era um Atari, criava sua própria versão caseira do Atari na garagem de casa e botava pra vender essas porra de Gemini, da CCE, todos esses clones aí, da Dactar, Dynavision, tá até hoje aí em cima disso. Se fosse hoje, tá todo mundo na cadeia, porque isso tudo é pirataria, filho. Ô, Shinkoio, qual que é a marca daquele... Não, você que falava que é a tua máquina de café, que você falava que é o Dynavision das máquinas, né?
Explica, conta essa história aí. Não, eu comprei uma máquina de café da Philips, que ela é multicápsula. Aí você consegue colocar a capa da Dolce Gusto, da Nespresso. Da Três Corações. E aí ainda tem um adaptador para Três Corações. Então é o Dynavision do café, essa porra dessa máquina. Esses malucos da Dynavision eram muito cara de pau, né? Que eles vendiam até uma versão do Dynavision que aceitavam o Nintendinho de sei lá quantos pinos e o Famicom de sei lá quantos pinos no mesmo console, né? 61 e 72, né? Então você pode piratear o que você quiser, né? A Dynavision sempre correu atrás até o Mega Drive, né? Que aí tem o Mega Vision, que é o sonho de todo colecionador de Mega Drive, né? Porque é um Mega Drive feito pela Dynavision que tem uma qualidade melhor que o Mega Drive original. Os caras usavam os componentes mais pans, e o bagulho dura até hoje. Estourou um monte de processo, deu um monte de merda, e a Dynavision teve que se recuar e ficar no Nintendinho, né? Mas tinha o Magic Computer, que o Magic Computer era um Nintendinho disfarçado dentro de um teclado gigante da IBM. Fingindo que é computador, né? Fingindo que era MSX, que era STK9000, essas porra aí, né? E a galera ia amarradona, porque quando lançou o Magic Computer já tinha Super Nintendo. O Brasil é isso aí, né? A porra da Tectoy lança Master System até hoje, mano. R$400 e vagabundo compra, filho. É uma vira-latice do caralho. Amigo, o que era feito na época dos cartuchos de Atari era um negócio que é só no Brasil mesmo, né, cara? Que vagabundo, olha só, vagabundo pegava um cartucho de Atari nos Estados Unidos e trazia pro Brasil. Só que o cara, pra não ser pego na alfândega, o que ele fazia? Tirava a caixa, o manual, porra, trazia só o cartucho. Então, quando o cartucho chegava lá na garagem do pirata, pro pirata copiar o cartucho, né? Eles não sabiam o que era a porra do jogo. Não tinha a menor ideia do que se tratava o jogo. Então, tinha o que a gente chama de versão nacional do jogo, né? O que o maluco fazia? Ele pegava o jogo, jogava o jogo e via, isso aqui me parece que é alguma coisa desse sentido. E aí o cara inventava uma história completamente alternativa pro jogo e fazia assim umas cópias em mimeógrafo, escrevendo uma história que saía da cabeça dele do que era o jogo e vendia junto com o jogo. Então tem versões de jogo de Atari brasileiro que é completamente saído da cabeça do cara que não sabia sobre o que estava escrevendo, né? Fora os proibidão, os jogo pornô. Isso aí também. Eu acho muito engraçado essa época, mano. Cara, e era uma parada muito louca, cara, muito louca. Não, e nesse rolê de reserva de mercado, acho que é importante a gente falar, é a Gradiente, que pirateou o Nintendinho, e foi a única empresa do mundo que aí entrou numa treta com a Nintendo, e aí a Nintendo viu a qualidade que os caras tinham de pirateamento e liberou pra Gradiente fazer o Nintendinho e depois o Super Nintendo, o 64, tudo aqui, né? Na verdade, né, a Nintendo ela é muito receosa com o mercado brasileiro ainda, muito por conta da Gradiente, né? Porque o clone que a Gradiente fez, que na época era o Phantom System, era muito melhor que o Nintendo original, assim. Tipo, não foi só um clone qualquer vagabundo que fizeram. A Gradiente, quando fez bem feito. Fez muito bem feito, né? Uhum. E eles ficaram preocupados pra caralho, porque, porra, olha só o que esses brasileiros estão fazendo lá no Brasil. É um absurdo, né? É foda, né? E o Phantom System é considerado até hoje um dos melhores clones do Nintendo feitos até hoje, né? Aí o Super Nintendo foi fabricado no Brasil pela Gradiente, e o Nintendo 64 ele já não era mais fabricado, ele vinha de fora e a Gradiente só fazia como chama? Transformava em pau-M? A transcodificação, né? Isso, a transcodificação. As fitinhas não era feita aqui, que tem as fitas da Gradiente do 64, né? Eu acho também que era só o selinho, cara. Isso aí é o seguinte também, né? O que aconteceu? Chegou uma hora que a Nintendo viu, não tem como lutar contra a pirataria no Brasil. Não tem como. É impossível. Não, peraí, Shinko, você tá dizendo as fitas de 64 ou de... 64. Não, de 64... Eu acho que era só importado também. Eles só botavam um selinho ali de Gradiente. Mas o que o Manel vai falar aí é ainda do Nintendinho, né? O 64 já era um licenciamento mais, digamos assim, mais correto, né? Sim. Até porque na época do 64 já tinha caído a reserva de mercado, né? Sim. Então não tinha mais a desculpa de a gente só pirateia porque o nosso governo não deixa. Já era um licenciamento mais regularizado, já tinha licenciamento. Mas assim, cartucho de MSX, cartucho de Atari, cartucho de sei lá o que, de Master System. Master System não, porque o Master System naquela época, a Tectoy assinou o melhor contrato da vida dela de todos os tempos. Ela conseguiu um licenciamento legal da SEGA para produzir no Brasil. Então o Master System e Mega Drive, naquela época, era a única coisa que não era totalmente pirata. Todo o resto era tudo pirataria descarada mesmo, assim, tipo, não se pagava licenciamento. Esses cartuchos do Hot Beat, né? O Hot Beat, ele tinha uma série de cartuchos maneiríssimos, parecia até uma fitinha cassete, assim, muito bonitinho, muito legal. E você olha e você fala, pô, isso aqui é um produto original. Mas não era. Não tinha licenciamento nenhum. O cara pegava a ROM, copiava, botava no cartucho bonitinho, traduzia o nome para o português, né? Por exemplo,
Goonies foi traduzido para Baú do Tesouro. Magical Tree foi traduzido para Árvore Mágica. Eles traduziram os títulos mais ou menos para português. Diziam que era a versão brasileira, né? Mudavam algumas coisas, né? Algumas strings, né? A Dismac fazia isso muito também, né? Tem vários jogos de Atari que você coloca no teu Atari, aí você vê lá o logotipo da Dismac ali. Mas aquele foi um hacker, foi lá... No lugar da Activision tá lá, Dismac. Isso. CCE. Tu chega lá e tem os jogos da CCE, que você acha um produto licenciado, que a CCE foi lá e licenciou lá na Activision, sei lá, porra nenhuma. O cara pegava a ROM da Activision, hackeava, tirava a Activision, metia a CCE e te vendia e dizia que era um produto legalizado, mas não era. Não tinha licenciamento, não pagava royalties. Era foda, essas porra, entendeu? Era a terra de ninguém do caralho, né? Era completamente terra de ninguém. E aí, só pra avançar a ideia dos computers, vamos voltar só nos computers. Bora. Eu acho que é legal, assim, só pra gente constar nesse episódio, que eu acredito que depois que você saiu do Amiga, você foi pro DOS, né? Foi. Eu tinha um Amiga 500 na época. Eu fiquei muito tempo com esse Amiga 500. Aí eu comecei a trabalhar efetivamente com computadores, né? Como eu sempre gostei muito de computador, eu transformei isso na minha carreira, né? Inclusive tem até uma história legal pra contar no meu Hotbit. Que o meu primeiro computador meu mesmo, que eu posso dizer que foi meu computador, foi um Hotbit 8000 da Sharp, que era um MSX, né? Uhum. E que na época, quando a gente comprou, eu devia ter uns 10 anos de idade, talvez. Então nem eu, nem meu pai, nem minha mãe entendíamos porra nenhuma do que era computador. Então a gente achava que precisava comprar só o computador. Eu não comprei meu computador com fita cassete, com disquete, com nada disso. Era só o computador. E também, obviamente, como toda família na década de 80, a gente só tinha uma televisão em casa. Então eu tinha um computador que eu podia usar naquele horário específico, que era o horário que não estava passando novela, nem que ninguém estivesse vendo nada na televisão. O detalhe também é que o computador era ligado na televisão. Exatamente, era ligado na televisão pelo RF, que é o sinal mais merda que tem. Então era aquilo, entre 3 e 5 horas da tarde eu conseguia usar o meu computador, que não tinha nada que eu pudesse fazer nele, a não ser uma única coisa, que era pegar o manual de BASIC, que vinha com esse computador, que era uma linguagem de programação, e programar o meu computador. E tinha alguns jogos lá, revista, né? Você lia a revista, né? A revista vinha com joguinhos lá que você digitava, aquele joguinho muito incipiente, né? Então você digitava lá o Pong. E como eu não tinha como gravar esses jogos, porque eu não tinha fita cassete, eu não tinha disquete, eu não tinha nada disso, eu tinha que programar o jogo, ficar jogando o jogo, e se eu desligasse o computador, eu tinha que programar tudo de novo. Caralho, hein? E isso é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Porque foi ali que eu aprendi a programar um computador. O método Ludovico do hacker. Exatamente, aprendi a programar pelo método Anchieta. E aí, o que acontecia? Eu aprendi a programar computadores ali, com 10 anos de idade, entendeu? Caraca. E eu gostava tanto daquilo, cara, tanto daquilo, que se tornou minha profissão. E aí, quando eu saí do Amiga, eu já tava começando a procurar estágio, que aí eu já devia ter uns 16, 17 anos. Eu já fazia curso de tecnólogo de processamento de dados, né? E eu já estava começando a procurar estágio, então eu já precisava de uma máquina mais parruda, que não servisse só para jogar, mas que também servisse para programar coisas profissionais, digamos assim, né? E aí eu pulei para um 386 DX40, que meu pai comprou também de uma muambeira. E, cara, aquele dia foi outro dia também que a minha vida mudou. Eu conheci o Windows 3.11 no dia que eu ganhei o meu primeiro PC. O meu primeiro PC já era um PC que na época era considerado um PC muito bombado, assim. A maioria das pessoas ainda tava no 286, né? Tava começando, assim, 386. Pegou num mouse? Mouse? Já tinha mouse aí? Cara, eu não conhecia o Windows, cara. A primeira vez que eu vi o Windows 3.11... tinha Windows, tinha mouse. Foi na minha máquina, cara. Eu digitei lá o Windows, apareceu o Windows 3.11, eu falei, puta que pariu, cara. Foi uma revolução na minha vida. E, cara, o primeiro jogo, eu me lembro isso como se fosse hoje, cara. O primeiro jogo que eu joguei no 386 foi um jogo chamado Jet Fighter Simulator, que a Moambeira instalou lá no computador quando eu fui pegar o computador. Cara, eu botei aquele jogo em 3D do caça, correndo atrás. Eu falei, porra, cara, agora eu sou o cara mais foda do mundo. Ah, que você vê dentro, né? Que era aqueles simuladores de voo, né? Só que era um simulador de voo mais voltado pro dogfight, né? Era um cockpit de avião, aí você decolava e caía na porrada com os outros aviões lá, fazia um dogfight lá. Foi outra coisa, que aí já tinha placa de som, já Sound Blaster, já tinha essas paradas e... Aí sim o PC virou uma máquina de jogo pra mim. Entendeu? Eu tive essa explosão de cabeça com Sibéria, que era DOS também. O meu pai, ele trabalhava com computador uma época. E aí ele ia em software house do caralho. E aí eu lembro uma vez eu fui num lugar lá que ele ia comprar pra revender não sei o que de software e tinha parte de jogo em cima. Aí tinha acabado de lançar o Sibéria, que era um jogo de caça futurista que na verdade nem cockpit tinha, você só tinha um controle de manche, só que era aqueles controles de manche parrudo, tem até hoje, um quick shot. Olha aí. Né, que era imitando o manche do caça, né?
E aí você atirava e só via os 2 raiozinhos saindo assim, juntando. E tinha uma parte 3D meio proto-Resident Evil também, que era cenário pré-renderizado, que você não entendia nada que tava acontecendo, mas foda-se. Esse boneco está mexendo e ele está em 3D, né, cara? Cara, Caralho. é o nascimento do 3D, né? Também foi uma coisa muito maneira. Correr atrás de placa Voodoo, né? De FX, né? Era o padrão da época, né? Pra placa de vídeo e tal. Aceleradoras 3D, né? Olha que não bonito. Caralho, eu comprei um acelerador 3D pro meu computador. Puta que pariu. Porra, é maneiro, cara. Foi uma época maneira demais, cara. Soa moderno até hoje. Exatamente. Voodoo 3D FX, o que é isso perto de Xbox Series S? Não, e era uma parada que nos consoles ainda era muito incipiente, né? Então, você tinha lá o PlayStation 1, você tinha lá o Sega Saturn, né? Já um pouquinho depois, né? Aí não era a mesma coisa do PC. Era uma época que o PC era realmente melhor que os consoles, assim. Foi quando a Microsoft entrou forte nesse negócio de jogo, né? E eu lembro que na época eu não tive Nintendinho, os Mega Drive, Super Nintendo, né? Eu já contei aqui que eu tinha computador e eu jogava no emulador nessa época, cara. Tinha jogo em DOS, tipo, o Aladdin do Mega Drive, ele tem a versão de DOS, né? E aí você ia lá, os 3 disquetinhos pirata na Santa Efigênia lá, o cara copiava pra você, o Rei Leão, essas coisinhas assim, tinha tudo. Fora os Dooms, o Wolfenstein. Então, vocês lembram, na época do PlayStation 1, tinha um emulador que na época mudou o mundo, chamado Blame? Que era o que rodava PlayStation 1 no Dreamcast. E que era o que rodava PlayStation 1 no PC. Isso. Porque o Dreamcast rodava Windows, né? Era o Windows CE. Isso aí. Era o Windows CE na época, que era o mesmo que usava naqueles computadorzinhos de mão, Cassiopeia. É a versão capada do Windows 95 para dispositivos menores, né, com menos poder. Né? Sim. E o Blame tá aí até hoje, né? O PlayStation Mini lá, aquele PlayStation horrível que a Sony lançou lá de comemoração, com a pior curadoria possível, o destrave dele é o Blame, que a galera criou lá. A pior cagada que eles fizeram nesse emulador aí foi que eles colocaram as versões PAL do jogo, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Tem o padrão PAL, que é o europeu, e o padrão NSC, né? NTSC. O padrão NTSC, ele roda a 60 Hz. Então, a renderização dos quadros é mais rápida porque tá em 60 Hz. E quando eles fizeram essa porra desse PlayStation 1 Mini aí, eles colocaram as versões dos jogos em PAL, que é 50 Hz. Então é tipo assim, escolhe as piores versões. Não, mas não são todos não. Tipo, o Tekken 3, ele é isso aí. Mas o Cool Boards não, sabe? Mano, os caras fizeram tão nas coxas esse PlayStation Mini. É que agora tá caro, mas na época eu paguei R$150 nessa porra, mano. E você destrava ele, você põe um HDzinho nele, você joga toda a biblioteca do PlayStation no HDMI, é a coisa mais linda do mundo. Pra mim, indo aí nessa seara aí de emuladores, eu gosto muito do FPGA, né? Que na verdade não é um emulador, né? Eles são o que a gente chama de sintetização de hardware, né? Então tem um maluco lá que o programa numa linguagem chamada VHDL, aí ele, em vez de escrever um emulador, ele escreve o circuito do videogame e joga. Então tem esses aí, Mister. Até aqui no Brasil tem um camarada chamado Vitor Truco, não sei se vocês conhecem, que ele faz inclusive MSX em FPGA, né? E é muito melhor que emulador, porque na verdade você está rodando um hardware simulado, né, dentro desse chip FPGA, e é muito melhor que rodar um emulador em Raspberry Pi, essas porras, né? Eu acho que a gente pode até reservar pra fazer um episódio só de emulação, que vai ser da hora, mas eu acho que é importante a gente falar nesse episódio aqui, porque a gente quis tirar aqui pra ter esse papo de história do videogame no Brasil pelo lado dos computers, né? Mas o acesso que se tem hoje mais fácil é via emulação mesmo. Acho que tem várias emulações de PC, de MSX, de Amiga, né? Talvez o RetroArch é a melhor coisa pro pessoal começar a brincar. Mete lá um RetroArch, um Batonceira, que você só joga as uma pastinha e já tá rolando e foda-se. E roda bem pra caralho. E eu acho que é um negócio bem curioso, né? Assim, pra rodar emulador mesmo, a maioria das pessoas já tem a melhor máquina pra rodar emulador. Chama-se o seu computador. No caso, o RetroArch, ele é bem genérico, ele emula tudo, né? Agora, assim, pra caso de computadores, assim, se você quiser emular um MSX, por exemplo, eu recomendo um emulador chamado OpenMSX, que ele tem um desempenho muito bom quando a gente está falando de emulador. E para Amiga, eu recomendo um outro emulador chamado FS-UAE. Esse FS-UAE é tão bom que ele não só emula os jogos, mas ele também emula a experiência de você estar usando um computador da época. Então, por exemplo, se você colocar um ADF lá, as imagens dos disquetes do Amiga no FS-UAE, ele coloca o barulhinho do drive de disquete lendo, ele lê no mesmo tempo, tudo. Ele simula a experiência de você ter um Amiga de verdade, né? Isso eu acho uma parada muito foda, né? Agora, emulador, eu acho o emulador o nível 0 de quem quer começar em retro game, em retrocomputação, essas coisas. Porque ali você consegue fazer as coisas. Mas não é uma coisa que eu recomendo muito, porque muitos jogos,
quando você vai jogar no emulador, você não tem uma experiência muito real do que é o jogo no hardware real. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, Nightmare. Eu coloquei aí como um dos meus 3 melhores jogos de todos os tempos. Se você for rodar um Nightmare num emulador, você sente umas certas agarradas nele, dependendo do emulador que você está usando. Mesmo um emulador bom, como o OpenMSX, por exemplo. E aí pode ser que você não tenha a experiência real do jogo no emulador. É legal para você conhecer. Mas assim, se você realmente quer ter uma experiência fiel, eu recomendo muito que você vá para um FPGA. Muito mesmo, muito mesmo. O FPGA é um pouco mais caro, mas a experiência é muito melhor. É que você é um cara que tem um nível de doença acima da média, né? Eu, há uns anos atrás, eu falava, foda-se, quero só emulador, resolve tudo, né? Aí hoje eu vou lá e compro um Nintendo 64, por que não? Porque, porra, tem que jogar no controle pra ser a experiência completa, caralho. Aquele controle horrível. Foda-se, né? Então, o emulador, na maioria dos casos, vai ser muito bom. Mas existem alguns casos específicos em que o emulador não vai ser tão bom quanto a experiência de um FPGA, por exemplo. Sim. E já que você vai gastar dinheiro, gasta um pouquinho mais e compra um FPGA. Sim. Você vai se divertir mais. Esse episódio que a gente tá fazendo é um episódio muito fora da curva de tudo que a gente já fez, mas eu acho que ele é um negócio importante porque é uma coisa pouco falada, e geralmente quando a galera vai falar desse negócio de programação e tal, vira um negócio meio chato, meio caxias demais, mistura um monte de coisa e a gente quer falar da parte de jogo, né? É aquilo lá, o MSX só tá vivo por causa de jogo. Ninguém mais quer usar o Word do MSX, tá? Ninguém quer fazer planilha nesses negócios. Com certeza. A única coisa que ficou presa nesses computadores antigos que vale a pena é esse resgate de jogos, que são coisas assim que, tem uma versão do Batman Returns que só foi feita pro Amiga. Isso. E é diferente de tudo que você já jogou desse jogo dessa época. E é só lá que você vai conhecer esse jogo. Então é legal. E tem um outro cenário também, além desse que você falou, Shinkoi, que é o cenário do Homebrew, né? Que é o cara, ele gosta tanto de jogo, que ele quer fazer o jogo dele. Ou o cara gosta tanto daquele hardware que ele quer fazer alguma coisa. Por exemplo, hoje em dia tem muitos projetos, tipo, não sei se vocês já ouviram falar um negócio chamado GFX 9000, que é uma placa gráfica pro MSX. Então teve um maluco lá que resolveu falar, cara, eu quero que o meu MSX tenha gráfico de Super Nintendo. E aí o que ele faz? Ele cria um produto, né? Que é uma das paradas maneiras do padrão MSX, falando do padrão MSX propriamente dito, é que aquele slot, ele não recebe só o cartucho de jogo, ele também recebe cartucho de periférico. E aí você pode ligar qualquer coisa diretamente no barramento dele, fazendo ali. Então tem um maluco que fez uma placa que coloca um processador de vídeo chamado V9990. É um processador melhor que te entrega gráficos tão bons quanto os do Super Nintendo. O cara fez o MSX3 aí antes do 3. Não chega a dizer que é o MSX3 porque o processador continua aquela bosta, aquele Z80. Ah, tá. Então não vai ser um Super Nintendo, não espere um Super Nintendo. Ele fez o 32X. Isso, essa é a comparação excelente. E aí tem um outro maluco que chegou e falou, porra, mas eu queria que o meu MSX tivesse o som de uma Sound Blaster. E aí o cara faz uma placa chamada Moon Sound, que tem lá um wavetable do EPL4 pro MSX. E aí, cara, criou-se toda uma comunidade em volta do MSX, que você pode pegar um computador MSX, encher ele de penduricalho e fazer uma coisa completamente nova. Por exemplo, pouca gente sabe, mas tem um Ghost Goblins feito pro MSX. E é bom pra caralho, mas ele usa V990, usa PL4. Então, cara, não só tem aquela galera que quer conhecer os jogos antigos e ter essa experiência. Até mesmo o cara é um game designer, né? O cara, eu sou game designer, eu quero conhecer como é que era o jogo naquela época, ver se eu tenho alguma inspiração pra fazer o meu jogo novo maluco. E tem aquela galera também que é escovadora de byte, que gosta de abrir a máquina e criar coisas novas pra máquina e levar a máquina aos seus limites, né? Isso é uma parada muito foda pra quem trabalha assim com retrogame, retrocomputação, é uma parada muito maneira, cara. Muito maneiro mesmo. E a gente tá vivendo uma época que muitos jogos são revival de jogos antigos, né? A gente tem aí a Joy Mesh lá, que faz o Odalus, o Blazing Chrome, agora saiu um novo que é tipo Ninja Gaiden lá, esqueci o nome, é Moon Rider, alguma coisa assim, que é simulando o hardware da época, né? E assim, hoje em dia a gente tem cores limitadas, velocidade limitada, a porra toda, mas você conseguir filtrar esses limites que tinham da época para criar um senso de estética, você entendendo isso, soma muito na experiência que você quer passar no seu jogo, né? E as pessoas revisitarem isso, né? Hoje em dia também um termo importante de ser falado aqui é o abandonware, né? Que tem vários sites que tem lá os jogos de DOS, de Amiga, de MSX para você baixar com esse termo de abandonware, não é nem ROM, né? Que é a parada que ninguém mais consegue ganhar dinheiro com aquilo, que já caiu no esquecimento aí. Não é nem do domínio público, né? É simplesmente, mano, não tem como você dar dinheiro pro cara que fez isso. Só essa porra, né?
E é um negócio muito legal, assim, você pega, tem o myabandware.com. Eu adoro, sou fã. Putz, você entra nesse site, você perde a vida lá. Inclusive agora com a entrada aí de GOG.com, até mesmo Steam, Humble Bundle, essa galera que tá querendo reviver esses jogos antigos, né? Cara, o Archive tem emulação online. O Archive, o Internet Archive, né? Tá gerando até uma certa controvérsia sobre onde é o limite do abandonware, né? O que é abandonware, né? Porque agora o pessoal viu que isso é um filão, né? Os jogos antigos são um filão. Porque independente deles terem gráficos ou sons megalovax foda, eles eram jogos legais de jogar, gostosos. Muita gente quer jogar esses jogos, né? E a Nintendo, por exemplo, ela até começou agora uma luta contra... Agora, sempre teve a luta da Nintendo de tenho que ganhar todo o dinheiro possível com isso, foda-se as pessoas. Isso aí, então eles estão brigando, né? Então tá começando essa linha, né, de definir o que é o abandonware realmente. Porque, por exemplo, se uma empresa foda aí, qualquer, resolver licenciar um negócio que tá lá no My Abandonware e falar, amigo, tira aí do My Abandonware agora que a gente licenciou essa porra e a gente quer vender, os caras são obrigados a tirar, né? Sim. E tanto que no My Abandonware tem jogos ali que eles estavam listados, aí rolou isso, e aí eles têm um cifrãozinho de dinheiro que, em vez de levar pro link de download, leva pro site pra pessoa comprar. Exatamente, exatamente. Tem um íconezinho de um saco de dinheiro, né? Que é meio que indicando isso. Muito recentemente eu tive uma experiência com um dos jogos que eu gosto muito de jogar, que é o Command & Conquer Generals, né? O Command & Conquer Generals até bem pouco tempo tava lá como Abandonware, né? Inclusive eu tenho aqui as ISOs de Abandonware e tal. Só que aí teve um revival de Command & Conquer lá naquele Game Pass lá da EA, né? EA Play. Isso aí mesmo. Então eles trouxeram de volta esses jogos, né, do Command & Conquer. Eles fizeram uma campanha para fazer o delisting, né, dos sites Abandonware de todos os Command & Conquer, né? Inclusive esse Command & Conquer Generals, que é uma marca. Inclusive outra recomendação aí pra galera aí do Mateus Chef, Command & Conquer Generals, eu acho muito foda. Especial o Zero Hour, né, que é o último. Tem lá os Generais Especiais, que é um jogo muito foda. E era Abandonware até coisa de alguns meses atrás. E agora a EA resolveu reviver. Abandonware é o cacete, eu quero ganhar dinheiro com essa porra. Parem de listar isso aí como Abandonware. Um dos melhores jogos de 2022, do ano passado, que foi eleito no lugar de RPG, é o Live Alive, que é um RPG de Super Nintendo que os caras deram uma guaribada e relançaram, traduziram porque nunca foi pro ocidente, só tinha em japonês, e lançou a porra e todo mundo tá pagando um pau agora porque foi um puta de um resgate. Fora esses negócios que a galera refaz o jogo do zero, Chrono Trigger, Chrono Cross, que toda hora os caras fazem um remaster, né? Então é isso aí, por mais que tem gente que torce o nariz e fala que é jogo velho, que não tem importância, tá lá no fundinho, né? Realmente tem lá uma necessidade. Vem muito também por conta da crise, né? As empresas cada vez menos querem investir milhões e milhões no desenvolvimento AAA de um IP novo que não sabe se vai dar certo ou não. Agora a tendência é cada vez mais a gente ver jogos remastered, rebooted, ideias antigas que já deram certo sendo trazidas de volta, porque para eles é mais seguro, né? Já tem uma marca ali. Ter uma marca ali já tem um público cativo que vai comprar essas coisas e vai investir, porque para eles é mais seguro trabalhar num IP. Por exemplo, por que a gente vê Resident Evil 4 toda hora em tudo que é sistema sendo rebootado 3 vezes? Por que a gente vê o Last of Us aí sendo remasterizado 4 vezes em, 3 anos? É porque os caras querem apostar no que eles sabem que vai dar certo, né? Meio como a indústria cinematográfica também, que ao invés de investir num roteiro novo, pega um livro e transforma em filme, pega um jogo e transforma em filme, pega um filme que fez sucesso num certo nicho e transforma e faz a versão Hollywood, porque sabe que funciona de alguma forma ou já tem um público que já vai dar um mínimo garantido de faturamento. Você vai fazer um filme de um jogo, pelo menos metade das pessoas que jogaram aquele jogo vai querer ver o filme, sabe? Então é mais ou menos o mesmo raciocínio, o cara já vai no garantido, né? Até mesmo, Vivardi, não sei se você sabe agora, com a venda de The Last of Us estourou por conta do seriado aí da HBO, né? Porra, o nosso episódio do Last of Us estourou quando... Não, agora vocês pensam um negócio, Metal Gear, que é um dos jogos mais conceituados, pica, revolucionário. Quando ele lançou no MSX, ele foi um jogo muito assim feito no limite da máquina, porque era um jogo que, na época, muita gente odiou, que você não podia matar ninguém, você só tinha que ficar se escondendo e foda-se lá, você tem que destruir câmera, bater os caras no soco sem o outro ver. Era um jogo muito foda da época, mas a imersão que o jogo tinha pra quem conseguia clicar fazia com que aquele jogo era o mais realista da época, né? Inclusive o Metal Gear, ele só rodava no MSX2, né?
É. E isso era uma coisa que irritava muito a gente, né? Em especial a galera que não tinha o MSX2, né? Porque, pô, o jogo aí fazendo maior sucesso, eu não consigo jogar porque eu não tenho o MSX2, só tenho o MSX1 e tal. E às vezes tem essa coisa também da base instalada, né? Primeiro, às vezes é mais difícil você explicar o conceito do jogo que você jogar o jogo, né? Então você comprava lá o seu MSX2, que era caro, você tinha que trazer no Japão, nunca teve fabricação no Brasil, né? Tinha uns kits de conversão meio vagabundo que era feito aqui no Brasil, né? Tinha uns kits da ACVS, tinha uns kits lá da DDX, que o cara abria a tua máquina, mas aí tu tinha que mandar pra uma assistência técnica, o cara abrir tua máquina, instalar o kit de conversão, aí converter lá o teu Expert pra 2.0. Caralho. Então tu gastava um dinheirão pra mandar vir a porra do MSX 2.0 do Japão, né? Que era importação difícil, cara. E aí tu pegava, caralho, agora consegui uma cópia aqui pirata do Metal Gear, colocava teu MSX e aí, porra, onde é que eu atiro? Como é que eu faço? É. Demora 2 horas pra pegar um revólver e você não pode usar porque faz barulho. E, meu irmão, e era aquilo. Naquela época não tinha internet, meu irmão. Era a época que você conhecia as paradas lendo revista. É. Só que tu não comprava a revista do Japão. E tu comprava a revista do Japão, a revista do Japão vinha em japonês e tu não lê japonês. Como é que joga essa porra desse jogo? E em homenagem ao cachorro aí, ó, tem a parte do Metal Gear que todo mundo travava, que não sabia o que tinha que fazer, que tinha uns cachorros e você tinha que dar um soco na grade pros cachorros saírem do lugar e te seguir. Como é que você ia pensar isso naquela época, mano? Nem no PlayStation ia pensar. Não, e é o seguinte, cara, na internet começou a ficar popular no Brasil em 1997, 1998, final da década de 90. A gente não tinha internet. Você aí, ó, garoto juvenil, leite com pera, você não entrava no Google e falava, como é que eu passo dessa porra, dessa fase? Não tinha. Você tinha que fazer no braço, meu irmão. Era no braço. O jogo não era feito pra você derrotar o jogo. O jogo era feito pra te derrotar, meu irmão. A propaganda do Atari 2600 era assim, o inimigo que você quer ter. O jogo era feito pra te fuder, não era feito pra te agradar. E você, se tu chegasse lá no cachorrinho e não soubesse que tinha que alimentar o cachorrinho, você não ia passar da fase, porque não tinha internet, amigão. Não tinha. Não, até antes disso, não tinha tutorial, né? Não tinha pressione botão tal pra pular, Nada. sabe? Você tinha que descobrir tudo. E às vezes tinha coisa que só funcionava a partir da fase X, tá ligado? Então você chegava lá, até essa fase, o botão A não tinha função, a partir dessa fase ele tem. E você nem apertava esse botão A porque ele não era usado até então. E já tinha que descobrir tudo sozinho, cara. Vivardi, tu sabe como é que a gente pegava tutorial de jogo em, sei lá, 1996? Era assim, ó. Primeiro que não tinha internet, tinha um negócio chamado BBS, que era Bulletin Board System. Sim. Só que, pra você acessar a internet por Bulletin Board System, só tinha em BBS americano. Então tu tinha que ter uma placa Sound Blaster, aí tu tinha que fazer um negócio chamado beeping. Você pegava a Sound Blaster e fazia a Sound Blaster imitar o som da TNT. Aí você pegava o seu telefone fixo, discava pra AT&T, dava o tom da AT&T, aí o tom da AT&T entrava e falava, beleza, você tá conectado. Aí você usando seu telefone, hackeando o telefone, você entrava numa BBS norte-americana, entrava num fórum de newsgroup e tentava baixar o tutorial, ou seja lá, a informação que você quiser sobre o seu jogo. Ninguém fazia essa porra, só hacker fazia essa porra. E olha lá. Não era a parada de você entrar no Google e digitar o que você queria. Não, naquela época, a parte do jogo era a quest de conseguir fazer o jogo funcionar, né, Também cara? Porra, tinha isso também. A experiência era essa, né? Você simplesmente ter o bagulho, fazer um upgrade no seu videogame, no seu computador, fazer o bagulho rodar. E hoje em dia você quer jogar Metal Gear do MSX? Tem na coletânea do PlayStation lá, vem lá Isso aí. o Metal Gear velhão, que ninguém joga, mas tá lá. Você tem uma emulação de MSX pra Play 3 ali, né? Não sei se tem no Play 4. Vocês alguma vez já tinham ouvido essa palavrinha que eu falei agora, chamada newsgroup? Ah, isso é velho, mano. Ninguém sabe o que é newsgroup hoje. Isso aí entrega a barba branca, hein, cara? Cara, ninguém sabe o que é BBS hoje. Pois é. Hoje seria o equivalente a fórum, né? Ou grupo de zap. Só que de uma forma muito mais caótica Arcaica. e restrita. É. Porra, esse episódio aqui tá sendo um túnel do tempo pros veiacos. Tá complicado. Aliás, vamos falar de joguinhos? Vamos falar uns joguinhos pra fechar. Começa aí, Vale. O que você lembra dessa seara aí de jogo de PC veião? Cara, é um que eu já até comentei algumas vezes. Que é aquele 386 ST que eu comentei, que foi o primeiro computador que eu tive, veio com ele instalado. Você dava lá um CD Prince, Porra, Prince of Persia. entrava no Prince of Persia.
Porra, eu achava sensacional esse negócio. E ele ainda tinha um sisteminha anti-pirataria que você jogava a primeira fase, aí você chegava num ponto que você tinha que beber uma poção, e cada poção tinha, sei lá, umas 20, e tinha um código embaixo, aí você tinha que ter o manual. Quando você comprava, você pegava o manual, ele te dava um código, você via qual era o código referente e bebia a poção certa pra avançar. Nossa. E aí você tinha acho que 3 chances pra beber a poção certa, mas assim, era muita coisa. Aí eu lembro que eu jogava até ali e ia na sorte, tá ligado? Aí quando conseguia beber a certa, eu passava e continuava jogando. E anotava no caderninho qual era a certa, né? Pra não errar mais. Então, mas o idiota não fazia isso, né? Devia ter feito. Caraca. Mas depois eu descobri uma moda de hackear isso daí, e aí você escolhia a fase. Então eu já colocava na segunda e jogava a partir dali. Mas, porra, esse jogo era sensacional. Caralho. Prince of Persia era... Olha, eu lembro de um joguinho que ele era de DOS. Eu sou do DOS, né? O MSX eu só usei softwares educativos. Educativos de verdade, você disse. Não tinha nem... Né? Não era muito criança, né? Tava na primeira série, sei lá, tava com 6 anos. E aí era aquelas coisas, pinta um palhaço, né? E aí eu só fui jogar mesmo no DOS. E aí, o primeiro jogo que eu lembro que eu joguei no DOS, que eu fiquei fissurado, era um jogo que chamava Secret Agent. Um agente secreto, era só isso o nome do jogo, que era tipo um Super Mario, só que eram de telas únicas, assim, que era tipo um puzzlezinho que você tinha que ir até o lugar pegar a chave, aí tinha as portas e tal, e eu achei ele aqui no My Abandonware. Porra, esse jogo aqui, ele tomou tanto tempo da minha vida, ele tá no GOG, na verdade, e no Steam. Vocês veem que não foi só da minha vida que ele tomou conta, e ele é um proto Duke Nukem, porque ele é o mesmo sprite do Duke Nukem 1 e 2, antes de ser 3D, né? Uhum. Só que miniaturizado, assim. Depois o Duke Nukem foi ter um personagem maiorzinho e tal. E esse aqui você vê que era tudo blocos, assim, o jogo. É um jogo que eu já peguei pra jogar no emulador aí, no DOSBox, que é um emulador muito foda aí, que simula o DOS pra você, que quer ter esse prazer do PC Gamer antigo de DOS. E, porra, você fala DOS ou DOS? Eu, durante muitos anos, fui obrigado a falar DOS, né? Porque eu já dei algumas palestras na Microsoft, né? E eles são muito chatos com nomenclaturas, né? Então, a gente tem que falar Microsoft, não pode falar Microsoft. A gente tem que falar DOS, não pode falar DOS. Né? É uma chatice. Mas, assim, jogos assim que mudaram a minha vida falando de PC, né? Eu acho que um dos primeiros que eu me lembro é o Test Drive, que é mais ou menos na mesma época aí do Vivart, que citou muito bem o Prince of Persia, que é o Test Drive de Real Drive Simulator, assim. Era o real, 3D pra caralho. Não era nem 3D, era 2D, mas... O primeiro Test Drive é 2D? O primeiro Test Drive era 2D, filhão. E na época eu jogava no PCXT, no meu laboratório lá, que era um jogo assim que eu joguei a exaustão, até porque eu amo jogo de corrida, então o Test Drive foi um dos jogos que mudou minha vida. Outro jogo aqui que se eu não citar, o pessoal corta meu saco, que é o Doom e seus clones em sequência. Dispensa apresentação, né? Duke Nukem 3D também. Heretic, Blood. E tem um jogo em especial que eu jogo até hoje. Às vezes eu ligo lá o meu DOSBox. Inclusive, pra vocês que saibam, tem um negócio aí, um emulador para emular o áudio da Roland, né? O MT32, então eu liguei o meu emulador de DOS no meu emulador da Roland MT32 para ter o som da Roland lá. Inception, você queria sentir a Roland. Eu queria sentir a Roland dentro de mim, que é o Dune. Primeiro jogo RTS que eu joguei na minha vida. Eu sou fã de jogos RTS, né? Aqueles joguinhos estilo Warcraft, Starcraft, essas paradas, né? Mas o primeiro deles, o bisavô deles, né? É o Dune, que é setado no ambiente lá do livro, que virou filme, né? Todo mundo conhece o Dune. E era um jogo de real-time strategy, que você jogava lá com as casas Harkonnen, a casa Atreides, né? É bizarro, né? O primeiro RTS é um jogo de filme, de livro, né? Pois é. E, cara, e o jogo, assim, a interface dele, obviamente, pra quem tá acostumado com os RTS modernos, vai ter aquele impacto, né? Porque é primitivo, obviamente. É a primeira tentativa de se fazer o troço. E, cara, mas mesmo assim o jogo é muito bom, cara. E eu tenho uma nostalgia por esse jogo, assim, que é fora do normal. Cara, e tanto jogo que eu poderia ficar a tarde toda citando jogo de DOS aqui, cara. Do Dune eu lembro que saiu... Tinha um protótipo da continuação desse jogo pro Game Boy Advance. E aí, esse protótipo, ele ficou um tempo rolando aí, você acha ele pra baixar, só que aí teve uma galera que pegou o protótipo, que perdeu a licença, e os caras
colocaram outro nome, trocaram os termos que repetia a Dune e lançaram como Crystal Wars. E aí é o jogo do Dune 2, só que pra Game Boy Advance, que foi finalizado o protótipo. É muito louco isso, né? Eu sou órfão de duas coisas, né? Eu sou órfão dos jogos de navinha, né? O popular Shooter Up, né? Ah, isso aí não tem como. E eu sou órfão dos RTS. Jogo de navinha até hoje tem coisa muito foda saindo. Depois a gente tem que fazer um especial só o jogo de navinha aqui no Mateus Chef. Vale a pena. O último que eu joguei foi o Draenus, né? Pro PC, o jogo moderno também, mas tem toda essa ideia aí que o Shinko já falou do jogo antigo, né? Draenus é maravilhoso, já tem Enos no nome. E, cara, é um jogo... esses jogos de RTS, cara, eu gastei muito tempo da minha vida jogando esses jogos de RTS. Total Annihilation, cara. Quem nunca jogou Total Annihilation teve infância. Caralho, hein? Todos os Age of Empires, os Warcrafts todos, até o Frozen Throne. Jogo de PC antigo, dá pra ficar falando a tarde toda aqui, cara. Foi uma era. Era muito foda. Queria pôr mais um na roda aqui, porque é um dos poucos jogos que até hoje, sempre que eu vou logar o DOSBox, eu jogo um pouquinho, que é o Alien Rampage. Lembra dessa porra? Ah, eu lembro. É um jogo só tem pra DOS essa merda, parece um jogo de Super Nintendo melhorado, assim. Lembro. Ele chama Alien Rampage, mas você controla o predador genérico. Sangrento pra caralho o jogo pra época. Eu lembro que eu jogava isso aí, caralho, tio, você atira na galera e eles viram carne moída, mano. Esse jogo aqui é muito adulto. E, porra, ele se sustenta até hoje, assim, ele tem uma pegada meio... É meio Blackthorn, né? Meio flashback. Queria lembrar o flashback. Ah, flashback, sim, maneiro, também. Bem maneiro. É que o Blackthorn era mais violentinho, assim. Porra, esse joguinho é gostoso pra caralho de jogar, mano. Saudade. Vou jogar ele terminando essa gravação. É tanta coisa pra gente falar, cara. A gente não pode deixar de falar aqui os jogos da LucasArts, cara. Tipo, TIE Fighter. Sim. TIE Fighter pra DOS, cara. Cara, é uma das experiências mais fodas que eu já tive em matéria de videogame de todos os tempos. Cara. TIE Fighter é muito, muito bom, cara. Day of Tentacle, sei lá... É que LucasArts esbarra no Scan, que vale um episódio à parte. Vale. Né? Dá pra fazer um episódio inteirinho só falando de jogo da LucasArts. Cara, eu lembro que eu jogava muito uns joguinhos de estratégia também, tipo quebra-cabeça, tipo Sokoban. Esse era de DOS, toscão. E também o Lemmings, cara. Puta que pariu, velho. Como eu perdi tempo na minha vida jogando Lemmings. Lemmings, Lost Vikings também, cara. Caralho, Lost Vikings era bom demais, cara. Uma coisa que eu jogava muito era pinball, mano. Puta, também. Eu tinha um pinball de DOS também que eu jogava pra caralho. Cara, vocês lembram que eu acho que o Windows 95, ele tinha um pack extra que vinha com um pinball, vinha com um 3D pinball nele, que também de 3D não tinha Era nada. Space Cadet. Isso. Cara, era muito foda também de jogar, cara. Era Pinball Fantasies que eu Cara, jogava. e Pinball Fantasy também. Ah, eu também, era isso aí. É muito jogo legal. Era a época que misturava com a simulação e tudo, né, cara? É um nicho, assim, que o pessoal lembra pouco hoje, que a gente tem que puxar aí. Eu acho que todo mundo tem que sair desse episódio entrando no My Abandonware lá e colocando pra funcionar qualquer coisa que lembrar, que venha aos olhos, porque vale muito a pena, assim. Lá tem muita coisa que dá pra jogar no navegador, né? É verdade. Não precisa nem baixar. No Archive tem muita coisa, né, que você consegue pôr pra jogar no navegador também. Era uma época que os desenvolvedores de software, eles não eram limitados às coisas que eram AAAs e que iam produzir milhões e milhões de dólares. Era uma época de muita experimentação, assim, né? Todo mundo podia experimentar o jogo que quisesse e distribuir, né? Então, até pra você que quer ter uma carreira aí como game designer ou como desenvolvedor de jogos, qualquer coisa que valha, vale a pena também você dar uma olhada nesses jogos, até pra você ter uma ideia numa era que a galera inventava coisas pra fazer, sabe? Jogos diferentes, cara. É a era da tentativa e erro, né, cara? Isso, é legal, cara, é muito legal, cara. E você pode se surpreender com alguns jogos que você vai jogar, porque os jogos eram muito bons. Sim. Acho que é isso. Temos um episódio? Temos episódio. Então foi muito bom. Aí, porra, eu acho que a gente conseguiu o objetivo aí de abrir uma caixinha nova na cabeça da galera aí, que tá muito atual. Acho que retro game é Atari, Master System e Nintendinho, vai tomar no cu, né? Tem esse lado aí que merece ser muito bem explorado. E trouxemos aqui, ó, convidado maravilhoso aí. O Manel nos elucidou que não é só de Brendan Fraser que ele vive, né? Ele consegue... Futuro ganhador do Oscar, Brendan Fraser. É isso. Ele consegue também nos trazer outros assuntos aí, além da sua grande especialidade. E, Manel, vamos lá. Faz seu jabazão. Então, galera, primeiramente gostaria de agradecer muito a oportunidade que eu tive de conversar com vocês. Sou fã do podcast de vocês, escuto. Fico muito grato de poder sair da condição de mero fã para a condição de participante do programa, que eu fico bastante satisfeito. E também avisar aí o pessoal que quem gosta aí de ciência da computação, quem gosta de computador, né, de uma maneira geral, eu tenho um canal que tem a Delusion, que vai ensinar alguém ciência da computação usando retrocomputadores aí para programar e para
criar coisas novas, né? Em especial jogos, né? Então é o Debate Creator. Eu também tenho um canalzinho pequeno que anda meio abandonado lá, que também fala só sobre game, que é o The Brazilian Dudes. Temos 2 canais na internet aí, mas vocês me acham aí em qualquer rede social que vocês quiserem. Facebook, Twitter, Instagram, tem tudo lá. Só procurar @Debate Creator, que eu tô lá. Tem foto das minhas coleções, dos meus videogames, dos meus computadores, meus livros, meus discos. Vixe. E continuo aqui na torcida para que o Brendan Fraser não ganhe o Oscar, porque isso vai ser um dos sinais do apocalipse, vai ser o 7º selo do apocalipse se o Brendan Fraser ganhar o Oscar. Então vamos lá, né? Vamos continuar e, obviamente, falar do podcast também, que eu não posso deixar de falar. Não, você pode deixar de falar porque você tá sumido lá, então você perdeu o lugar de fala. Não, mas eu vou participar mais. Tem É porque a agenda anda conturbada, mas eu prometo que vou tentar participar mais lá, porque eu não gosto só de videogame, também gosto de filme ruim, então... Podcast, vocês me acham, The Brazilian Dude, vocês me acham, e Debate Creator, vocês me acham em qualquer lugar, é só me procurar. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, pessoal. E só pra constar, quando esse episódio sair, o Oscar já vai ter passado, então provavelmente o Brendan Fraser já vai ter ganho já. Se fudeu, mano. Mas é isso. Então vocês entrem lá no Brazilian Dude, no Debate Creator e fiquem comentando. Manel, vai gravar podcast, caralho. Né? Vamos incentivar. Pressiona lá. Pressiona lá, vamos incentivar. Vou te falar que já tem uma galera que faz isso, já. Recorrentemente eu dou estoque pra galera. E agora esperamos que você apareça mais vezes aqui. A gente tem muito assunto que você vai acrescentar pra caralho aí. Acho que em breve a gente tem que fazer algum sobre esse negócio de colecionar videogame, essa outra coisa de retardado que a gente gosta, né? Entre outros temas aí que você vai curtir pra caralho. Então, obrigado. Vivardi, quer passar as redes sociais do Mateus Chef pra galera? O Mateus Chef é Mateus Chef em todas as redes sociais. Você tem lá no Facebook morto, tem no Twitter, tem no Instagram. Nem precisa mais falar do cu, porque o cu não existe mais. Eita. Na prática já não existe mais, né? É mesmo? Ah, ninguém usa mais. O mundo tá acabando e a culpa é do Brendan Fraser, porra. Ninguém usa mais essa porra. E YouTube também, se você preferir ouvir no YouTube, tem lá, a gente sempre posta no YouTube, lá é até melhor pra comentar, que fica tudo indexadinho, bonitinho. E classifica a gente aí onde você ouve, dá 5 estrelinhas, segue essa porra toda, passa pros amiguinhos e é isso aí. Demorou, então. Temos um episódio. Aê! Valeu, pessoal. Temos. Agora eu vou lá que eu tenho que Valeu. colocar comida pro Luke, pra ele parar de latir durante o episódio. Tem que bater na grade pra ele fugir.
Créditos do episódio: Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Manuel Neto, pauta.